Eu lembro de uma situação em que certa vez eu achei que a minha paciência com uma pessoa já estava no limite e eu não sabia mais o que fazer para reverter aquela situação. E eu lembrei da passagem que conta a história de quando Jesus foi convidado para um casamento em João capítulo 2 e no meio da festa o vinho acabou e as pessoas ficaram desesperadas sem saber o que fazer. E eu tenho certeza que você já deve ter passado por uma situação parecida, em que talvez a sua paciência já está no limite ou suas forças já estão esgotadas em algo que você tem tentado fazer e não tem dado certo e você não sabe mais qual o próximo passo você tem que dar. E naquele dia eu senti o Espírito Santo ministrando ao meu coração por meio daquela história. E a história conta que quando o vinho acabou e as pessoas foram procurar pela ajuda de Jesus, Jesus encontrou alguns servos e ele disse: encham os jarros com água. E os servos obedeceram à ordem de Jesus. Mas se a gente parar para pensar, talvez para eles naquele momento aquilo não fazia muito sentido. Se numa festa você está precisando de vinho e alguém fala enche jarros com água e não diz mais nada, isso não faz muito sentido, certo? Mas eles decidiram obedecer a si mesmo. E a gente sabe que no final da história, Jesus transformou aquela água em vinho e tudo deu certo no final. E assim como eu naquele dia estava passando por aquela dificuldade para amar, para ser paciente com uma pessoa, e eu entendi que o Espírito Santo estava me dizendo: usa o que você tem, usa o pouco que eu já te dei, a pouca paciência que você acha que tem dentro de você, use aquilo para amar aquela pessoa. Talvez ore por ela ou demonstre uma atitude de amor por aquela pessoa. E diante de algumas coisas que Deus nos fala e que a gente não entende, a gente tem três opções. A primeira delas é continuar reclamando, dizendo: ainda não tenho vinho, eu não consigo um emprego novo, eu não consigo lidar com aquele relacionamento, nada está dando certo. Ou a nossa segunda opção é questionar Deus e falar: mas Deus, isso não faz sentido, o que eu estou precisando é isso e você está me mandando para outra direção, eu não entendo o que você está querendo de mim. Mas a terceira opção que nós temos, que foi o que aqueles servos fizeram, é obedecer. Mesmo quando você não entende, mesmo quando não faz sentido para você, mesmo quando parece que o que você tem não é suficiente, mas decida obedecer aquilo que Deus já te falou, aquilo que Jesus já te pediu para fazer ou a direção que Ele já te deu. Porque não importa quão difícil pareça a situação, quão desesperadora e quão limitado você pareça estar naquele momento. Lembre-se que você serve a um Deus que pode transformar água em vinho e que pode transformar as situações mais difíceis em verdadeiras lições de vida. Não pare, porque a festa continua.